E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Alexandre Fonseca mais uma vez falando com vocês. E hoje eu queria retomar um pouco a discussão que eu comecei 2 vídeos atrás, falando sobre da onde vem o dinheiro, o que significa o dinheiro, o que é o dinheiro. E agora eu queria falar um pouco sobre a importância dessa discussão. Por que a gente começou falando sobre isso, é aonde eu quero chegar um pouco com toda essa discussão, etc. Quem viu os outros vídeos, e não precisa ter visto, eu acho que esse vídeo vai dar para entender um pouco mais ou menos a discussão. Vou deixar o link aqui embaixo também dos outros vídeos. Mas eu comecei falando sobre o mito do escambo, porque existe uma mitologia de que o dinheiro tenha começado do escambo e tal. Isso começa com Adam Smith, em 1776, na Riqueza das Nações, no livro dele. E ele começa com essa história, né, de que há uma pequena vila ali, as pessoas trocavam as coisas, mas para facilitar essa troca, teria surgido o dinheiro, que é uma unidade para facilitar a troca, vamos dizer assim. Então, como eu falei, a história lá, o cara vende sapato, troca sapato, e chega o outro cara lá, pô, tem maçã. Ah, mas, pô, eu só tenho maçã aqui, eu tenho uma macieira em casa, maçã sobrando, eu queria um sapato seu. O cara fala, pô, eu acho que eu queria umas 6 maçãs no sapato. O cara falou, pô, 6 maçãs não, bora umas 4 maçãs e tal. O cara fala, pô, nem gosto tanto de maçã assim não, cara, tipo assim. Pô, então para facilitar todo esse desenrolo, para não ter que ficar tendo essa negociação toda vez que você faz, ou tipo assim, ter objetos diferentes para trocar as coisas, ter que ficar lá, tipo, o cara colocou uma placa. Um sapato são 6 maçãs, 2 galinhas e 12 pepinos. Entendeu? Ao invés de fazer isso, surgiu o dinheiro para unificar toda essa troca e facilitar essa troca. Isso seria a história do dinheiro segundo os economistas liberais. Começa com o Smith e essa história começa a seguir e vira hoje quase senso comum. Eu já vi isso em livro de história, falando essa história, né? Falando sobre isso, sobre como se fosse realmente a origem. Só que o problema é que nenhum achado histórico realmente documentado ou antropólogos não encontraram isso no mundo real. Mas por que essa história continua aparecendo? E aí que a gente começa a avançar um pouco. Por que essa história do escambo continua aparecendo no senso comum e em nível de economia até hoje, etc. Se nunca foi encontrado nada que corrobore essa história. Na verdade, o Adam Smith nunca disse que aquilo ali era verdade, né? Ele faz quase que um exercício mental. Ele propõe essa história fazendo um exercício mesmo, filosófico ali, sem ter se debruçado sobre os artefatos e escritos históricos. Mas por que essa história permanece até hoje? Porque ela é interessante para os economistas ortodoxos, o pessoal do mainstream, vamos dizer assim, da economia que a gente vive, que o mundo vive hoje, né, liberal. Por quê? Porque, segundo essa história, os livres indivíduos, sozinhos, vamos dizer assim, naquela relação de troca entre eles, faz surgir o mercado. Entendeu? Então, o mercado, eu digo o mercado econômico. Então, o mercado, segundo essa história, ele surge espontaneamente entre indivíduos ali para facilitar aquela coisa entre eles. O mercado de repente surge espontaneamente. Só que como a gente quer colocar aqui nesses vídeos, nessa série de vídeos, e vários antropólogos já colocaram, vários historiadores colocaram, não é bem assim. Por quê? Que o mercado não surge espontaneamente? Na verdade, acontece ao contrário, né? Segundo essa história, primeiro surge a troca, o mercado, depois surge o dinheiro, na verdade. Então, porque se você for pensar, segundo a história de Adam Smith no mito do escambo, as pessoas já estão trocando. Já existe ali, bem ou mal, uma troca organizada, um mercadinho, alguma coisa segundo a história dele, né? Então, para facilitar essa troca, surge o dinheiro. Só que como a gente vê nos relatos, né, realmente na história, primeiro precisou existir o dinheiro para depois existir o mercado. Antes de existir, ou sem existir, uma moeda corrente, algo que as pessoas aceitam universalmente ali naquele lugar para fazer a troca, não surge o mercado, não existe um mercado.
Porque ele só para ele se organizar da forma minimamente, para ele ser minimamente organizado, ele precisa que as pessoas aceitem, as pessoas em larga escala naquele lugar aceitam a mesma coisa, aceitem o que seja, o que for que seja dinheiro, seja ouro, prata, pedaço de madeira. Existia certo tipo de madeira que o pessoal aceitava como dinheiro. Isso é uma outra história, que usava-se para contar imposto, enfim. Mas assim, o que quer que seja sal, concha, as pessoas precisavam aceitar universalmente naquele lugar uma forma de moeda corrente para que o mercado surgisse, para que o mercado existisse. Então primeiro tem que existir o dinheiro para depois surgir o mercado, ao contrário do que é colocado. Então o projeto liberal, ao colocar essa história como senso comum, é justamente para que as pessoas acreditem que, na verdade, o mercado ele existe espontaneamente, sem a necessidade do Estado. E o Estado aparece depois para regular e facilitar o mercado. Só que, como a gente está colocando, não. Está invertida a história. Primeiro existe o Estado, para depois colocar o mercado. Isso eu coloco um pouco nos outros vídeos, sempre para o final dos outros vídeos a gente coloca isso. Porque onde que aparece o dinheiro, então? Quando o Estado começa a nascer e precisa principalmente suprir a necessidade de seus exércitos, que era a função inicial dos reinados e dos impérios, suprir seus exércitos, porque o reinado era muito baseado na força e na expansão. Então, quando ele começa, ele já surge o exército, e para suprir esse exército, surge o dinheiro. E como que esse dinheiro surge? Através do imposto. Então, assim, o mercado, o império, ele, para criar o dinheiro, ele falou: olha, a gente tá um império aqui, vocês são súditos, e vocês vão precisar pagar um imposto para mim. E aí não necessariamente só um imposto, mas qualquer tipo de taxa. Porque, em geral, súditos do império mesmo, do império, por exemplo, em Roma, os romanos não pagavam imposto ao Império Romano, sim, só os povos conquistados. Mas qualquer tipo de taxa, qualquer tipo realmente de taxa que o morador precisava pagar, por exemplo, uma penalidade, uma multa. Então, qualquer coisa que o reinado aceitasse como pagamento, no caso como se fosse tipo um imposto, virava dinheiro. Então o império fala assim: olha, vocês vão precisar me pagar essa taxa, vocês vão precisar pagar alguma coisa nessas moedas aqui de ouro, estampadas com o meu rosto. Então vocês precisam disso. Então todo mundo começa a procurar, realmente querer essas moedas. Então eles aceitam. Então quando o império coloca essas moedas no mercado, coloca essas moedas na rua e dá para o seu exército, para ele depois o exército se alimentar, isso vira dinheiro, porque o pessoal aceita do mercado. Olha, o soldado lá do exército vai receber o dinheiro do império, vai no mercado e compra comida com aquilo, e o cara do mercadinho aceita, porque ele vai precisar daquele dinheiro para pagar. E mais do que isso, ele sabe que o outro cara da lojinha também vai aceitar aquele dinheiro, aquela moeda, porque ele também vai precisar daquela moeda para pagar o rei. Então todo mundo passa a aceitar aquela moeda, e assim surge o mercado. O mercado aparece dessa forma, o mercado econômico, vamos dizer assim. Porque a partir daí todo mundo aceita. Porque mais do que a moeda ter um valor em si, nada tem um valor em si. Sem ser commodity, né? Sem ser realmente algo que você possa comer, como até o sal tem uma utilidade e tal. Mas mais do que isso, uma nota, a moeda, nada você usa em si. Mas sim, ele você usa aquilo como um objeto de troca que troca todas as outras coisas. Ficou um pouco confuso, mas vamos dizer assim. A moeda, ela é um objeto de troca, ela não é um objeto de uso. Você não vai usar aquilo, ele não tem um valor em si. Ele só tem um valor porque as outras pessoas acreditam que ele tem um valor. Então todo dinheiro, ele funciona na base da confiança, como eu já disse nos outros vídeos. Então, independente se for ouro, mesmo que o ouro, o que você vai fazer com ouro? Você não vai comer ouro, você não vai colocar na sua cabeça para que não caia chuva.
o ouro, entendeu? Tipo assim, o ouro, ele é porque todo mundo vai aceitar aquilo. Por quê? Porque o imperador aceita o ouro. Então, qualquer coisa que todo mundo aceite, vira ouro. E para todo mundo aceitar a mesma coisa, precisa ter um império, precisa ter um Estado. E aí a gente vai chegar no Estado moderno, que é onde que eu quero chegar. Em outros vídeos vou avançar um pouco mais. Mas o Estado moderno é a mesma coisa. O Brasil, hoje, a gente vive no Brasil. Por que a gente aceita o real e a gente usa o real? Porque o Estado brasileiro aceita em pagar, quando você paga imposto com ele. Pode parecer estranho, mas é basicamente isso. Se o Estado brasileiro aceitasse outro tipo fosse outro tipo de moeda, né? E é claro que se você for conversar com alguém, vai aceitar dólar também, porque pode ir ali na casa de câmbio, trocar, etc. Mas assim, o real é a moeda brasileira e a moeda que o governo emite, e aí também a gente chegar nisso. Mas é por isso que todo mundo aceita, porque é a moeda reconhecida pelo Estado. Então você vai usar no seu dia a dia e nas suas compras diárias, e você vai trabalhar por ele. E aí é outro ponto interessante que a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Você vai trabalhar para ganhar reais porque o Estado brasileiro aceita. Isso funciona. E é assim, então como vamos criar um mercado econômico no Brasil? Vamos fazer com que todo mundo queira reais. Todo brasileiro queira essa nota, essa moeda brasileira. Todo mundo tem que querer e todo mundo tem que aceitar ela, tanto para vender sua própria mão de obra, para trabalhar como salário, como para vender comida, para comprar comida, etc. Tem que ser a circulação nacional. Então o que o Estado faz? Ele fala, olha, a gente está imprimindo esse dinheiro aqui e para vocês vão precisar dele para pagar imposto. Então vocês vão querer esse dinheiro. Porque aí, para tentar finalizar esse vídeo, acho que tá talvez ficando um pouco um círculo, tô me repetindo um pouco, mas assim, é para ficar mesmo na cabeça. Então a importância da discussão da origem do dinheiro, a gente vai chegar no mercado moderno, no estado moderno atual, em como funciona o dinheiro atualmente, é isso. Então assim, o Estado, ele imprime o dinheiro, e todo mundo vai aceitar e ele vai querer de volta. Mas por que o Estado ele precisa desse dinheiro de volta? Se é ele que está imprimindo. E aí voltando rapidamente para a questão do Império, né? Por que o imperador ele queria aquele dinheiro de volta? Se era ele mesmo que estampava o rosto nas moedas? Se ele quisesse ouro, era só ele dominar a mina de ouro, a mina de prata, a força, e como muitos imperadores faziam? Se era ele que colocava as moedas em circulação? Por que ele queria aquilo de volta imposto? Era justamente para criar o mercado. Justamente para que as pessoas fossem atrás daquela moeda. É a mesma coisa agora. Quem produz o dinheiro brasileiro, quem produz o real é o Banco Central brasileiro. O único produtor de moeda brasileira, o único produtor de real é o Banco Central. Ninguém mais produz moeda, a não ser moeda falsa ou nota falsa, mas o único produtor de reais no mundo é o Banco Central brasileiro, é o Brasil. Ele é o único produtor dessa moeda. E por que, se ele que está imprimindo isso, se ele que está colocando no mercado, para que ele quer de volta isso? Para que ele quer que você devolva, para que ele quer seu imposto? É justamente para que você queira mais dele, para tirar essa moeda de circulação, para ela não ficar tão abundante. Em outro vídeo a gente fala mais sobre isso, inflação, etc. Mas para que você vá atrás desse dinheiro, você continue indo atrás desse dinheiro e assim criando um mercado, tanto um mercado econômico quanto um mercado de trabalho. Eu acho que aí a gente tocou no ponto interessante que a gente pode seguir em outros vídeos, mas assim, esse vídeo é para falar da importância do porquê que a gente estava todo discutindo essa questão do dinheiro, da origem do dinheiro, etc. A gente chegou agora no estado moderno e como funciona o Banco Central, a impressão de moeda e por aí vai. Queria muito agradecer a todo mundo que tem acompanhado esses vídeos. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, faz muita diferença. Eu acho que esse debate está muito interessante. Comente aí, pode lançar crítica, é assim mesmo. A gente faz outros vídeos tentando falar um pouco mais sobre isso, se tiver dúvida, etc. Então vamos lá, galera. Muito obrigado, abração e tamo junto. Valeu!